Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no canal. E o Money Times fez uma matéria sobre 8 fundos imobiliários recomendados por analistas. E hoje eu vim aqui para vocês apresentar quais são esses fundos imobiliários e como seria essa carteira se fosse para você montar aí da sua casa, certo? Começando aqui com o BTLG11. O fundo de logística do BTG Pactual, um valor patrimonial de 4 bi, meio 370 mil cotistas, um dos maiores fundos do Brasil, 34 imóveis, estão se desfazendo de 3 ali, é verdade, mas faz parte da estratégia do fundo, um yield de 9,8, isso num fundo de tijolo, isso que está descontado, tá em valor patrimonial de 0,92, certo? Ele tem um excelente rendimento aí, pagou 0,78 no último mês, vem mantendo aí um rendimento legal. Tem imóveis por 5 estados diferentes, com maior concentração em São Paulo. Maior parte do fundo tem contratos indexados ao IPCA, contratos típicos de logística, também tem ali depósito de varejo, e-commerce, tem uma vacância de 1% nos seus imóveis, algo raro no Brasil, consegue ser muito estável. Aqui tem uns exemplos de alguns imóveis e o maior deles sendo em São Paulo, na região de Campinas. É um fundo que está na minha carteira e eu não me arrependo de. Próximo fundo, KNCR11, fundo da Quineia de recebíveis, patrimônio de 7,77 bilhões de reais, PVP de 1. Tem a estratégia de investir em crise de baixo risco, quase 390 mil cotistas, um yield de 11,74 é um excelente rendimento. Podem ver que a maioria dos CRIs estão indexados ao CDI, mas tem uma concentração legal em escritórios, certo? Tem um caixa ali de quase 4%, como vocês podem ver, no último mês pagou 1,05 de rendimento. Aqui tem os principais CRIs, vocês podem ver. Vocês podem analisar também o maior CRI da sua carteira tem 4,3%, ou seja, é um fundo bem pulverizado. E vamos para o próximo aqui, que é o BRCO11, Bresco Logística, valor patrimonial de 1,88 bi, certo? Só, por enquanto só fundo grande, só fundo gigante. 12 imóveis, 116 mil cotistas, valor patrimonial hoje a 0,86, pagando 10% num fundo de tijolo. Tem aí a maior parte dos seus ativos concentrados no Sudeste, mas também tem no Sul e no Nordeste do país. Uma característica importante de se destacar é que 65% estão no chamado Last Mile, que é num raio de 30 quilômetros do centro das capitais. 30 quilômetros de São Paulo, 30 quilômetros de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Curitiba. 32% da receita do fundo vem da região metropolitana de São Paulo. Contratos típicos na maioria das vezes. E tem aqui na carteira de clientes empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre. Americanas não é um bom exemplo, mas está na carteira também. BRF, empresa de carne, a Heineken, para tomar aquela birita. Tem aí 36% no varejo, 47% em bens de consumo. O rating dos inquilinos, a maioria deles são categoria AA ou AAA, ou seja, são as melhores empresas do mercado. E por cliente, a Natura tem a sua maior posição, Natura, Mercado Livre e o Whirlpool. Aqui estão alguns fundos, vocês podem ver que já tem cidade em volta, então é muito mais fácil de fazer a logística. Inclusive, um desses ativos aqui se encontra na rodovia Anhanguera, em São Paulo, já na cidade de São Paulo. É muito mais atrativo esse imóvel do que alguns outros. Próximo, XPML11, fundo de shopping da XP, 6,48 bi, um dos maiores fundos do mercado. Em termos de cotistas, é o maior até o momento, os 567 mil cotistas. Tem 20 shoppings e 0,82 de valor patrimonial hoje sendo negociado. Hoje pagando um yield de 11,44 nos últimos 12 meses. Vocês podem ver que eu destaquei aqui e eles têm um problema de caixa. E eles
com sua geração de caixa desse ano, eles não vão ter muita margem esse ano para poder pagar todos os vencimentos de CRIs que eles fizeram em 2022, 2023 para aquisição de shoppings. E para esse ano vai ficar faltando 49 milhões, algo que eles vão ter que resolver, certo? A subscrição deles, que possivelmente poderia servir para pagar uma parte dessa dívida, deixá-la um pouco mais aceitável, fracassou, certo? Somente 821 pessoas se subscreveram e não foi um resultado satisfatório. Quase 90% do patrimônio do fundo está em imóveis e vocês podem ver que nenhum imóvel se destaca em termos de receita. É um fundo que, por mais que tenha esse problema de caixa, é bem pulverizado, consegue resolver isso tranquilamente. Diversificação regional, maioria, 3/4 do fundo está no Sudeste, e vocês podem ver que o maior administrador do grupo é a SYN e a JHSF, duas empresas aí com um bom nome no mercado. Vocês podem ver que as vendas em números não subiu de um ano para o outro, a receita operacional também não subiu, mas a ocupação e o número de vendas subiu bastante de um ano para o outro. E vocês podem ver que a vacância do fundo está em mínimas no último ano, 3,4%. E vamos para o próximo aqui, TRXF11. TRX Real Estate, fundo de renda urbana, aquela loja da sua esquina, aquelas lojas de departamentos gigantes, provavelmente tem um fundo e bem capaz de ser o TRXF, já que ele tem 58 imóveis espalhados pelo Brasil, quase 185 mil cotistas, valor patrimonial de 2 bi, sendo negociado no seu preço justo, pagando 12,52% de yield no último ano. Ele que tem maior parte das suas alocações em imóveis, tem um FII também da sua do mesmo grupo TRXP, muito alocado no segmento de atacado, certo? E a maioria dos seus imóveis está no varejo. Recentemente comprou o Albert Einstein ali, o hospital, e tem ele como um cliente, pagando ali 8% ali dos aluguéis do fundo, e seu maior cliente é o Açaí. Tem aí lojas por todo o país, a maioria está em São Paulo, mas são 37% da receita, não é tão concentrado no estado. Tem ali uma dívida relativamente alta, mas que está diluída nos próximos 13 anos. E os vencimentos do contrato também são para depois de 2035. RBRR11, o FII da RBR, rendimento high grade, não confundir com a equipe de Fórmula 1. Fundo de recebíveis, também tem estratégia de CRIs de baixo risco, 124 mil cotistas, valor patrimonial de 1,37 bi, sendo negociado a 0,9, pagando 12,47% no último ano. Indexado, maior parte de sua carteira no IPCA, no risco corporativo, na maior parte dos seus CRIs, bem dividido ali entre shopping center, laje e residências, e a maior parte de suas alocações no Sudeste. Aqui a carteira de CRIs, os 15 maiores CRIs, a maior posição sendo 8,9%. E vamos agora para o KNSC, Kinea Securities, mais um fundo de recebíveis, valor patrimonial de 1,76 bilhões, 189 mil cotistas, quase negociado no seu preço justo. Uma coisa a se atentar é que a taxa de administração desse fundo é de 1,2%, porém a taxa de desempenho não tem, certo? Pagou no último ano 12,33%, um rendimento excelente, isento de imposto de renda por enquanto. A alocação por setor, maior parte está em escritórios e residências, indexado IPCA e CDI, pagou no último mês 1,09%. Maiores CRIs do fundo tem ali na maior posição 3,6% e tem mais de 50 CRIs na sua carteira. É um fundo bem pulverizado. HGBS11, fundo de shopping da Rede, 2,78 bilhões de valor patrimonial, sendo negociado a 0,83, 125 mil cotistas, 20 shoppings em sua carteira, pagou 11,12 no último ano. Tem na sua carteira de alocação 79% em imóveis,
13,8% em outros FIIs. Você pode ver também 93% em alocações estratégicas. Também vale destacar a sua variedade de shoppings espalhados por todo o Brasil, porém tem uma concentração em São Paulo de 86%, mas de gestoras dos shoppings, a Allos somente que tem um grande destaque de 50%. No mais, tem vários administradores dos shoppings. Vocês podem ver que a dívida do fundo, que é um ponto de atenção, mas que ali para 2029, 2030, que tem um cronograma de amortização mais pesado. O custo para fazer essa carteira, vocês podem ver aí, R$ 764,91. Não é uma carteira muito extravagante, tem muitos fundos ali descontados. Tem 2 fundos desses que estão na minha carteira, na carteira do canal. E você pode ler os relatórios. O link dos relatórios eu vou deixar na descrição. Você pode ler os relatórios. Vai lá, dá uma lida neles. Vê os números. Vê o comentário do gestor. Vê o que ele está falando. Vê o que ele está pensando. Vê se faz sentido para você. Só não investe quem não quer. Tem cota de R$ 8 aqui. Os R$ 8 é a coxinha que você deixa de comer. Você compra um fundo imobiliário, você vira investidor, você paga a banca lá e fala: olha só, eu invisto, eu sou o investidor. Tô ganhando dinheiro, eu tô fazendo meu dinheiro girar para mim. Você pode tirar onda aí com seus amigos. A mudança da sua vida só depende de você. Uma recomendação: livro aí para ler, todo mundo tem que ler Os Segredos da Mente Milionária. Livro barato, curto, rápido, fácil de ler. Qualquer um consegue ler um livro desse, até um analfabeto consegue ler, certo? É isso. No mais, é o que eu tenho para dizer. Deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também. Comente aí o que gostou, o que não gostou. Uma dica, um fundo que você esteja de olho, que você queira uma análise, certo? Que eu faço um vídeo aí sobre ele, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!